Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco Banrisul que seguem caindo mais de 15% em apenas um mês, voltando finalmente, pessoal, para os R$ 15. Para quem não sabe, o Banrisul acabou se valorizando forte, né? Saiu ali dos seus R$ 9 a R$ 10 e foi parar na região dos 18. Agora, com a correção do mercado e resultados abaixo do esperado, o Banrisul voltou a cair na cotação. E será que o Banrisul vale a pena para o ano de 2026, tanto para quem quer receber bons dividendos e quer ter uma valorização acima da média? Vamos descobrir aí se essa small cap está barata, porque aparentemente o Banrisul para longo prazo poderia sim estar descontado, proporcionar um bom potencial de valorização e também ainda você poderia obter bons dividendos aqui dentro desse banquinho, que não está sendo muito falado, até porque é um banco small, né? Banco menor, e geralmente quando essas ações acabam ficando em baixa, proporcionam para nós uma oportunidade bem interessante. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre esses segredos do Banco Banrisul. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações do Banco Banrisul na carteira do canal. É um banco, né, que eu sigo de olho também, porque principalmente é um banco small, tem esse potencial de rentabilidade mais alta, mas na minha concepção, ele não pode ser comprado a qualquer preço. Eu já vou explicar para vocês aqui o porquê disso. Primeiro, vamos entender o motivo dessa queda, né? Por que o Banrisul segue caindo, Pablo? Ele vinha aí subindo. Claro, isso aqui também decorre muito pela correção do fluxo de capital estrangeiro que a gente teve no Ibovespa. Perceba que o Ibovespa como um todo, pessoal, se você coloca aqui, ó, Ibovespa, né? Ele segue caindo, né? Segue caindo pelas tensões do Oriente Médio, segue caindo pela questão ali tanto de Lula e Trump, que fica direto aí, né, fazendo burburinhos no mercado. Então, essa correção é esperado. O Ibovespa vem numa trajetória de alta expressiva. E aí perceba que movimentos de correção vão acontecer. E como o Banrisul, ele é muito sensível por ser uma small cap, quando há um momento de queda no mercado, ele tende a se desvalorizar mais do que ações de grande porte, ações blue chips, né? Você vê, você pega aqui, ó, o Banrisul, porque ele já tem um beta mais alto, né? Que é aquela correlação do Ibovespa, a correlação da ação que você está analisando com o seu benchmark. O Ibovespa, ele caiu, colocando aqui, vai, uns 10 a 8%, enquanto o Banrisul caiu uns 15%. Perceba que a queda tende a ser mais elevada do que a própria bolsa, justamente porque é uma ação de beta alta. Small cap tem mais volatilidade. Faz parte desse tipo de ação ter mais volatilidade. Mas também não é só isso, tá? A questão micro acaba pegando bastante no Banco Banrisul. O banco, nesse ano, ele tá tendo queda de lucros por conta do aumento da inadimplência. E quando você olha aqui, ó, o Banrisul, a receita dele está muito ligada a operações com crédito, arrendamentos, né? Aplicações compulsórias. Quando você pega aqui, ó, o resultado do Banrisul, você pode olhar aqui diretamente a apresentação de resultados do quarto trimestre de 2025, porque é o único balanço que a gente tem aqui de referência até por enquanto, porque o primeiro trimestre ainda não foi divulgado. Perceba que o ROI está de 14%, não é um ROI baixo, né? Para o padrão de Banrisul, um ROI bom, 14,9%, carteira de crédito segue crescendo, captação total também. Mas o que acontece com o Banrisul, pessoal, uma perspectiva fraca para este ano, tanto por conta da resolução 4966, e o banco, ele é meio que um pequeno banco do Brasil, né? Ele também está sofrendo com a alta da inadimplência no crédito agrícola. Então o agro segue sofrendo, né, para o ano de 2026, e o Banrisul, por ter uma participação no agronegócio, perceba que a inadimplência acabou subindo juntamente com a do Banco do Brasil. Então é um movimento que tem impactado tanto o Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Banrisul, os bancos estatais aqui da Bolsa, né? Estão sendo bem impactados nesse momento de crédito mais fragilizado. Mas é justamente nesses momentos que proporciona para nós
uma oportunidade, porque a gente sabe que o Banrisul é cíclico, né? A gente sabe, já é small, já é um banco que depende de um juro baixo, então assim, nesses momentos de dificuldade que surge para nós grandes oportunidades de compra. Claro, para quem está visando aí o médio prazo, né? Até porque agora a ação corrigiu, voltou a ficar em quanto? Você pega aqui, ó, o patrimônio líquido do Banrisul hoje está em mais ou menos ali 11 bilhões. Então se você pega, né, 11 bilhões aqui do Banrisul, aí você faz tecnicamente um PVP, dá pra fazer um VPA, você pega aqui, ó, 11,46 e divide pelo volume de ações, então 11.460, dividido aqui por 408,97. Você tem aqui um VPA de R$ 28,00. Então o PVP, preço sobre valor patrimonial, está em aproximadamente 0,53. É barato? É barato. Quando você pega aqui o Banrisul, a média dele é ser cotado por um PVP na faixa de 0,70 a 0,80, tá? Então, para o Banrisul voltar a ser negociado em 0,70, hoje o banco precisaria se valorizar uns 32% na cotação. Pablo, por que ele não é precificado por uma vez? Na verdade, ele é. Em mercados de alta, o mercado tende a pagar um múltiplo de uma vez o valor patrimonial. Então, hoje você tem uma alta de mais de 100%. Porém, pessoal, o Banco Banrisul tem um ROI baixo naturalmente, né? Ele tem uma qualidade menor em comparação aos bancões que a gente tem aqui na bolsa. Você percebe que a média dele é de 11%. Então, por isso que o mercado tende a pagar um PVP mais baixo. Mas, quão mais baixo, né? Até porque, mesmo que a empresa tenha um ROI ruim, se você compra muito barato, com PVP muito descontado, você pode obter uma boa rentabilidade. Então, acredito que, tratando-se de uma queda de juro, tratando-se de que a bolsa ainda segue barata, o Banrisul seria um dos autocandidatos aqui, né, a se beneficiar de um ciclo de alta na bolsa e poderia subir mais de 100%. Só para vocês terem ideia, o Banrisul, por ser cíclico e para quem compra nas baixas, olha a alta que ele proporcionou, pegando aqui de 2016, que era um movimento muito parecido com o que tem acontecido agora. Olha, ele subiu aqui, pessoal, mais de 180% na cotação. Só que quando você coloca no longo prazo, foi um banco medíocre, né? Gerou uma baixa rentabilidade. Então não é aquele banco que vai ali, né, multiplicar seu capital pro buy and hold, para você segurar por 10, 20 anos ou mais. A não ser que você compre barato a tal ponto que mesmo que o banco dê resultados medíocres, você ainda consiga uma rentabilidade boa. Mas assim, pessoal, eu acho que o Banrisul é aquele banquinho para você comprar num preço bem baixo, para você no futuro depois acabar realizando uma venda, porque ele não tem tanta qualidade, né? É um banco que depende aí, é um banco regional, não é esses bancões aqui da bolsa, né, que detêm o oligopólio. É um banco regional do Rio Grande do Sul, então está suscetível, mas também tem o contraponto, possa estar totalmente errado. Pessoal, a bolsa é isso, é renda variável. Não tem como a gente saber. Mas, a depender do preço, ele pode ser um banco para longo prazo. Principalmente porque se ele for privatizado, isso aqui poderia trazer uma alta expressiva nas ações, fora que a rentabilidade do Banrisul poderia melhorar. Mas não vamos contar com isso, tá? Vamos contar, Pablo, eu quero segurar a Banrisul para longo prazo, então capriche no preço. Essa que é a realidade. Será que hoje está barato? Está barato, mas não está de graça para o padrão de Banrisul. De graça está quando ele estava aqui, ó, 0,40 de PVP, que aí ninguém queria comprar nessa época, né? Se a ação viesse ali para 12, 11 reais, aí sim, neste preço, o Banrisul estaria uma verdadeira pechincha. E aí o retorno embutido na ação nessa época estava de mais de 30% ao ano. Agora o retorno já diminuiu, porque a ação acabou aumentando de preço, mas ainda segue barata. Então, pegando aqui o PL, supondo de que o Banrisul lucrará por trimestre, perceba que neste ano o banco tem lucrado de 1,7 a 1,5 bilhão. Vamos colocar 1,5 bilhão, tá? Para o ano de 2026. Então você pega aqui, ó, 6,69 dividido por 1,5 bilhão, o Banrisul estaria por um PL de 4, está barato. Porém, por ele ter menos qualidade, eu prefiro pagar uns 3,8 de PL, dado de que a média de PL do Banrisul é ser cotado aí na faixa, né, de 6 a 5 vezes. Já por ser um banco mais fragilizado mesmo, ele é cotado por um múltiplo mais baixo. Fora que ele também é estatal, né? O mercado paga múltiplos mais baixos por bancos estatais por conta de interferência governamental. Então você pega aqui 6 dividido por 4, também você tem ainda o potencial de alta de 50%. E ele estando cotado por 4, se ele repassar um payout de 40%, o Banrisul poderia te passar um yield de 10%. Então perceba que já está ficando legal. Neste preço você tem um yield bom no longo prazo e você já tem aí um potencial de alta interessante. Se o banco mantiver um ROI de 12% ao ano, que foi a média do Banrisul no longo prazo, menos payout, que é de 40%, vezes ROI de 12%, ele pode crescer a uma taxa de 7,2% ao ano na média. Aí se você colocar um provento aqui na faixa de 10%, se você comprar barato, você pode ter um retorno embutido na ação
de 17,2% ao ano. E supondo o re-rate, que o mercado reprecifica o papel a múltiplos mais altos, você poderia ter 21% ao ano na média. Então saiba que se você segurar para buy and hold, ele vai trazer menos rentabilidade do que um Banco Itaú e um Banco do Brasil e um Bradesco. Porém, em determinados momentos, tá? Em determinados momentos, ele pode superar a rentabilidade dos bancões. Se você compra muito barato, uma small cap, ela tem um potencial de alta mais expressivo, ainda mais que o Banrisul está sofrendo com alta da inadimplência, está sofrendo com juro mais elevado. O juro mais alto, pessoal, prejudica principalmente os bancos que têm uma carteira de crédito mais fragilizada. O único banco que não está sendo impactado agora é o Itaú, tá? Tirando o Itaú, o restante está todo sofrendo. Banco do Brasil está sofrendo. Bradesco, por mais que segue se recuperando, por conta da gestão afiada no Noronha, está sofrendo também com uma inadimplência alta, ainda está em processo de recuperação. Santander Brasil está sofrendo. Então assim, pessoal, Selic alta é o paraíso para comprar banco barato. Mas entenda de que a volatilidade, tá, será bem expressiva. Então você precisa ser paciente. Se não suporta volatilidade, melhor você nem comprar essas ações, tá? Porque sua carteira vai oscilar mesmo. Imagina para quem comprou o Banrisul aqui, ó, agora, mais ou menos aos R$18, já tá perdendo quase 20% do seu capital. Claro, você não tá perdendo, até porque você não vai vender. Mas aí o psicológico, né? Vocês precisam pensar em tudo isso, pessoal. Você tá pronto para ter uma carteira dessa na carteira, para ter uma empresa dessa na carteira? Porque se você olhar para longo prazo, pode ser uma boa decisão de investimento. Mas no curto prazo, você verá uma oscilação acima da média. O bom é que o banco paga bons proventos, né? Você já pode pegar esses proventos e reinvestir por longo prazo e comprar nas baixas, que é o que faz a diferença nessas ações mais cíclicas como o Banrisul. Quando a gente coloca o preço justo do Benjamin Graham, a gente percebe que, observando-se pela lógica do LPA, o LPA hoje do Banrisul fica de 4, né? E aí você multiplica por um VPA, que é o valor patrimonial, na faixa de 28, então você tem um preço justo de R$50, que poderia fazer o banco sim subir bastante, tá? Subir uns 200% na cotação, você poderia triplicar a sua rentabilidade. Porém, para a gente garantir uma boa rentabilidade, eu prefiro esperar mais. Pablo, na sua opinião, quando que você compraria Banrisul? Você, nada é recomendação. Eu faria grandes aportes, né? Abaixo dos R$13, que aí já ficaria uma região de preços aí bem interessantes, tanto para quem visa valorização, como bons proventos. Que meu provento aqui, ó, se o Banrisul simplesmente repassar 40% de payout, se eu pagar aqui no banco aqui, pessoal, ó, vamos supor, tá? Só para vocês verem como o preço aqui faz diferença. Se eu pagar R$12, olha o meu yield aqui, ó, 13% ao ano. Mesmo que o banco cresça de uma forma bem medíocre, a ação já vai me trazer 20% ao ano na média. E se eu conseguir o re-rating, reprecificação no papel, eu consigo superar 27% ao ano. O investimento, ele é circunstancial. Pessoal, a verdade é, pode ter empresa boa, pode ter empresa medíocre, mas o preço é o determinante. Se você pegar uma empresa medíocre muito barata, você vai ter um retorno alto. Se você pegar uma empresa excelente por um preço alto, você vai ter um retorno medíocre. Não dá para saber. Você tem que comprar o ideal, né? Na verdade, a gente gosta das melhores empresas por preços baixos, só que nem sempre isso acontece, né? O mercado já precifica muito antes. Então a gente precisa partir para essas bitucas de charuto, né? Que é aquele tipo de empresa ali mais arriscada, como um Banrisul da vida, que não vai quebrar, lógico. Malemar, o pior dos cenários, ele poderia ser comprado por algum acionista privado e o investidor poderia se beneficiar, tendo aí pelo menos o valor patrimonial da ação no pior dos cenários possíveis. Mesmo assim, você teria um upside e bons pagamentos de proventos. Nada se trata aqui de recomendação. Então sigo de olho no Banco Banrisul, acho que esse movimento é bem interessante e se as ações continuarem caindo, eu poderia ficar de olho para fazer sim alguns aportes. Mas pessoal, sendo franco, raramente vocês vão ver eu adicionando outra empresa aqui na carteira, porque na minha opinião, eu já estou diversificado até demais, tá? Porque assim, ó, já tem aqui Banco do Brasil, já tem Itaú, já tem BR Part, já tem Petrobras. Aí se eu colocar outra empresa na carteira, até acumular, nossa, vai tempo. Então assim, eu prefiro não ficar diversificando tanto, porque aí fica bem difícil, né? A não ser se eu já tivesse um patrimônio gigantesco, né? Ali 5 milhões, 6 milhões, aí valeria a pena ter ali umas 8 a 10 empresas e talvez alguma small cap. Mas, né, o mercado é repleto de oportunidades e sempre aparece boas oportunidades. Sejam as small caps que são mais arriscadas. Mais uma vez, nada se trata de recomendação.
de compra ou de venda. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem, pessoal, se vocês têm ações do Banco Banrisul e se está se aproveitando agora dessa baixa. Em particular, não tenho banco na carteira, mas eu acho um banquinho barato que pode dobrar na cotação e ainda pagar bons proventos para os seus acionistas. E se voltar abaixo dos R$13, então aí poderia configurar uma excelente oportunidade. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!